Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Hoje o tema vai transformar mais uma vez as nossas vidas. Doutor Francisco, nunca é difícil estar aqui, porque sempre é um grande prazer e, claro, transforma a nossa vida em termos de medicina, informação e qualidade de vida. Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, querido ouvinte. Nós já chegamos em outubro, hein, Guilherme? Passou rápido demais, eu tô impressionado com a velocidade do tempo. Que ano foi esse, né? Que ano, meu Deus. Um ano de Fala Doutor, né? Desde o começo do ano aí, realmente um feedback dos ouvintes muito positivo, né? O ouvinte que faz esse programa e sempre trazendo informação de qualidade, informação útil. Essa é a nossa preocupação. Em outubro, todo mundo sabe que quando se fala na saúde, em outubro, a gente fala do Outubro Rosa, né? O câncer, o combate ao câncer de mama, né? E vocês sabem que o seio tem uma ligação muito forte com a feminilidade, com a maternidade. E quando uma mulher tem um diagnóstico de câncer de mama, é como se ela fosse uma bomba que cai no colo dela, e realmente é algo muito trágico. E como sempre, nós, quando temos uma área mais especializada, nós trazemos um profissional da nossa confiança. E hoje nós trouxemos a doutora Silvia, né, que já esteve aqui conosco falando da área da ginecologia. E hoje nós vamos estar falando dessa parte de câncer de mama. Muito boa tarde, doutora Silvia. Bem-vinda, doutora. Boa tarde, obrigada. Tenho certeza que a doutora Silvia, que está trajada de rosa, está aí nessa campanha, engajada mais do que todos nós. Vamos entender todas essas nuances. Também conosco o doutor Hélio Arão Júnior, essa dupla de doutores aqui, que não só tem amigos incríveis como a doutora Silvia, como também tem conhecimento de sobra. Bem-vindo, doutor Hélio Arão Júnior. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvinte, boa tarde, Francisco, boa tarde a Silvia, que aceitou esse convite de última hora, né? Nós conversamos ontem à tarde e ela falou, não, eu tenho que arrumar alguém para ficar com as minhas meninas, mas vou dar um jeito de ir. É missão, né, doutor Silvia? Aí, você vê, um dos programas que nós tivemos que teve mais audiência, que teve mais participação, foi o programa que ela participou aqui na questão hormonal. Foi. Que legal. E aí ela, mas eu tenho vergonha de falar. Eu falei, não, acaba com essa vergonha que seu programa bateu o recorde. Esquece esse negócio, né? Se for pra medir pelo sucesso do programa, vergonha tá no chão. Já pode até parar com isso, né? Com certeza. Eu tô aqui até esbaforido, que eu vim correndo. Eu falei, mandei uma mensagem pro Francisco, falei, olha, eu tenho 10 minutos pra fazer uma vasectomia e chegar aí. Pra você ver que a cirurgia é tranquila, né? Nós falamos semana passada da vasectomia, né? Como é tranquilo, doutor. E eu virei um consultor de vasectomia agora, porque um irmão me parou na igreja e falou assim, irmão, quantos dias depois da vasectomia que já pode fazer o negócio? Eu falei, calma, irmão. Não, você pode falar assim, ó, 3 dias se o cabra tiver condição, não tiver dor, ele tá liberado. Aí, entendeu? Proteção. É, exatamente. Mas eu libero com 3 dias. Quando a vontade for maior que a dor. Nós tivemos um irmão aqui. Agora você pensa... Nós tivemos um irmão aqui que eu fiz uma vasectomia dele. Se ele estiver escutando aqui, ele é um dos ouvintes aqui do programa. Eu fiz uma vasectomia e fui remover um cálculo renal dele. Ele com duplo J, eu falei, não podia perder a oportunidade, que eu tinha que testar, ver se tá funcionando. Meu Deus do céu. Gente, enfim, é por isso que é tão bom estar nesse lugar. E a doutora Silvia, que já nem tem mais timidez. Imagina, ela que tímida teve essa audiência que teve, imagina se não tiver timidez, né? Doutora, já seja bem-vinda, fica à vontade. Eu vou abrir para os ouvintes participarem, as mulheres que nos acompanham, né, falando do Outubro Rosa, mas sempre é bom começar um tema como esse dizendo o que é o Outubro Rosa e como surgiu o mês que deu cor a todos os outros, porque depois do Outubro Rosa, o novembro ficou azul, o setembro ficou amarelo e segue a lista de cores do ano inteiro, né, doutora? Então, é um mês para se olhar, né? Prevenção mesmo, se olhar, se tocar, olhar no exame. Quando foi que eu fiz o último? Será que tá na hora de colocar em dia os exames? Esse autoexame do toque aí, no caso, a mulher palpar o seio para ver se tem alguma diferença, algum caroço. E é interessante, né, Silvia? Porque eu já tive paciente aqui, lá no consultório, que você vai conversando com um homem e aí ele fala assim, minha esposa tem um câncer de mama. Como que ela descobriu? Doutor, palpando. Isso é frequente? É ou não é frequente, Silvia? Sim. Eu sempre falo, se examinar sempre. Quem menstrua logo após a menstruação, que a mama está mais desinchada, é a fase melhor de se ver. E quem não menstrua, marcar uma data. Sempre dia 1º, a data do aniversário, porque se olhar todos os dias, às vezes uma lesão pequenininha não se percebe crescendo. Então, olhar uma vez por mês. Houve um tempo que teve uma polêmica entre o autoexame, não fazer e fazer. Como que é isso, doutora? Então, o ideal é fazer, mas não relaxar.
né? Porque todo mundo falava assim, não sinto nada, não preciso ir. Mas o diagnóstico principal são lesões que não são palpáveis, iniciais, é a hora ideal de se tratar. O melhor tratamento é esse que não dá para sentir só palpando. Justamente. Quando se fala claro em que os mais agressivos se desenvolvem mais rápido, né? A paciente vai perceber. Mas os mais lentos, ultrassom e mamografia. Quando se fala de câncer, Guilherme, tudo que nós queremos é uma prevenção. Prevenção é você evitar antes que apareça o câncer. No câncer de mama, a prevenção ela não é o fator mais importante, porque a maioria das vezes ele já está instalado. Então, a segunda linha que você quer é o diagnóstico precoce. Identificar o câncer bem no comecinho, que o tratamento ele vai ser muito menos agressivo. Então, o que a doutora está dizendo é que assim, o autoexame ele é muito importante. Mas mesmo a rotina que nós vamos falar de alguns exames, de protocolos, de exames rotineiros, muitas vezes ele é mais importante do que o autoexame, porque ele vai identificar lesões que o autoexame não identificou. Então eu já dou um recado para você, ouvinte, que é mulher, que está aí, manda uma mensagem para alguma colega sua para que ouça esse programa. Nós vamos falar tudo o que importa a respeito de câncer de mama. E é importante, Silvia, né? Porque a pessoa às vezes ela faz o autoexame e o autoexame está normal. O fato desse exame estar normal não quer dizer que a pessoa não tenha doença, porque o autoexame ele tem um limiar, ele tem um tamanho a partir do qual você vai detectar essa lesão. Se eu não me engano, é 1 centímetro, né? Em torno de 1 centímetro. As lesões abaixo disso, elas são identificadas por outros exames, mas não pelo autoexame. O que você ia falando naquela hora que o Francisco mal educado cortou você no meio? Mas a empolgação do momento. É justamente isso, de que o autoexame não pode deixar de lado a mamografia. Aí a maioria chega 2, 3 anos com o exame atrasado, fala, aqui, não sinto nada, não tem nada, não preciso fazer. Então, doutora, se não encontrou nada no autoexame, é preciso fazer mamografia? E qual que é a data padrão para fazer a mamografia? Sim. A partir entre 35 e 40 anos deve-se ter uma mamografia guardada. Aí depende da história familiar, né? Vamos falar de uma pessoa sem história familiar. Uma mamografia a partir dos 40 anos, uma mamografia anual. Se mamas densas, associada a ultrassom. A mama mais firme, né? Que com o tempo a mama vai sendo, a glândula vai atrofiando e sendo substituída por gordura, fica mais flácida e melhor de ver na mamografia. Mas começar a mamografia mesmo a partir dos 40. 40 anos. Isso é interessante, né, doutora? Porque no SUS não é assim, né? E outra coisa que eu acho interessante é porque eu não atendo mulheres, mas eu tenho os homens que acabam comentando o quanto de mulheres que têm apresentado um diagnóstico antes dos 40. Isso. Né? Assim, algo que eu não sei explicar. Vamos falar talvez a Silvia vá falar isso mais na frente. Nós vamos falar da hereditariedade, que é a nossa próxima pergunta. A doutora falou sem história familiar positiva, 35, 40 anos. E a minha pergunta foi, e no SUS, doutora? Quando que é liberado no SUS a mamografia para os pacientes? Então, infelizmente, a lei é a partir dos 50. A lei? É a partir dos 50 anos. A diretriz do SUS é 50. Então, mas entre 40 resolve, e 50... Porque antes dos 50 tem um monte de gente que dá o câncer. Então, eu vejo talvez muita a maior dificuldade parte, né, das pacientes de conseguir essa mamografia nessa data. Aí, a consulta com a saúde da família, aí dependendo, não pede... Tem que explicar muito fator de risco para conseguir. Tem alguma coisa, ele vai pedir a mamografia não até ele conseguir chegar num ginecologista ou num mastologista. E aí o trajeto é muito grande, muitas vezes ele perde o time, né? As diretrizes de tratamento de saúde pública, muitas vezes não é o melhor do ponto de vista individual. Por exemplo, no câncer de cólon que eu trato, por exemplo, se falava do pesquisa de sangue oculto nas fezes. Né? Isso é porque numa população que não tem acesso à colonoscopia, que tem que ser feito para todo mundo depois de 50 anos, se sugeria uma segunda linha. Então, como não tem mamografia para todo mundo, essa diretriz ela é influenciada pela disponibilidade do exame. Mas assim, o importante é falar a verdade, a gente não fica em cima do muro. Apesar da orientação do SUS ser de 50 anos, as escolas médicas, a doutora Silvia está nos trazendo aqui, que depois dos 35, 40 anos, a pessoa tem que começar a fazer a mamografia, se não tiver história familiar positiva. E aqui eu já emendo a pergunta que o Hélio adiantou. Tem fator hereditário no câncer de mama, doutora Silva, e é a maioria dos cânceres ou não? Sim, é a maioria dos cânceres. E quando se tem história familiar, principalmente vê a idade que a pessoa teve o diagnóstico.
A partir dos 60, a gente já diminui um pouquinho o risco. Mas se o diagnóstico da pessoa, da família, foi entre 35 e 45, aumenta mais ainda o risco. Principalmente por ser fator hormonal, ligado ao gene, aos BRCA, coisas mais específicas. Perfeito. E é interessante que a mama e a próstata andam muito similar. Até o tipo de tratamento que tem um bloqueio hormonal, ela é muito parecida. No homem, também, nós vamos falar no próximo mês, no homem, quando ele tem um parente de primeiro grau com câncer, a gente começa um rastreamento mais precoce. Mas quando aquele cara tem um câncer numa idade mais avançada, que ele não tem a ver com a mesmo que seu pai ali tenha um câncer de próstata numa idade mais avançada, não tem a ver com a genética mais. Aí já é aquele câncer do envelhecimento. Então, hoje eu atendi uma paciente que a mãe teve câncer de mama aos 80 anos. E perguntando se poderia começar a reposição hormonal. Eu falei, se não tiver nenhuma contraindicação com você, seus exames excelentes, nós vamos começar assim. Porque não tem a ver. Justamente. Aí já é o câncer do envelhecimento e celular. Claro, acompanhamento de perto, né? Ultrassom de 6 em 6 meses, mamografia anual. É porque realmente quando a velhice, o câncer ele vem da multiplicação da célula que multiplicou errado. Na verdade, perde o fator. É porque a gente tem um mecanismo de correção de erros, de fragmentação do DNA. Quando acontece esse erro e o seu corpo não consegue corrigir aquele dano, aí isso acaba se transformando num câncer. Sim, eu vou falar aqui porque eu sei que homens nunca procuram um médico, é raro, ou ele é levado pela mãe ou pela esposa, né? Impressionante. Mas mulheres são muito prudentes quando o assunto é saúde, é impressionante como a mulher, ela se cuida, não é à toa que o mercado vende o quê? Sempre cosméticos para mulher. Então, é o cosmético que promete a pele saudável, é o comprimido da beleza que vai hidratar e tudo mais. E aí eu me pergunto, quais são os fatores que impedem mulheres de irem fazer esse exame? Existe alguma coisa que está impedindo maior número? Por exemplo, dor. É um fator que as mulheres deixam de fazer o exame só por causa de dor? Algumas pessoas queixam, mas normalmente não é essa a desculpa. A desculpa é que não conseguiu fazer o exame, quem não tem condições mesmo, né, financeiras ou plano de saúde ou de pagar o exame. Falta de tempo, eu ouço muito. Ah, passou, nossa, eu nem vi, o ano passou, eu nem vi. Às vezes até esse outubro rosa é importante para isso, para chamar a atenção dessa que passou, e o ano tá passando rápido, né? Com certeza. Na saúde suplementar, nos planos de saúde, não tem aquela questão do SUS, né? Não. Já cobra, então não é uma desculpa, né? Então a gente vê, tá vendo, quase a metade dos cânceres de mama, ele acontece de 40 anos até, e o SUS, a padronização da prevenção no SUS é de 50 a 69 anos. Então, muita gente no SUS, de fato, é uma desculpa que ela não tem condição. Mas talvez aquela pessoa que está ouvindo tem condição ou financeira ou tem um plano de saúde e não faz por algum outro motivo, né? Mas assim, para quem não tem condição, é importante, esse mês, todas as clínicas dão desconto na mamografia. É um mês de campanha para isso. Já não é uma desculpa para a pessoa, principalmente para aquele que está nos ouvindo. Fica a dica aí, se você tem algum amigo, alguma amiga que não fez o exame, para ela poder saber que esse mês é um mês que as clínicas estão dando desconto, para não perder essa oportunidade. Exatamente. Sim. Até porque é uma janela. Deixa eu abrir para os ouvintes aqui, tem um pessoal perguntando. Silvia, é uma coisa interessante, e isso prejudica muito a minha especialidade. Né? Por quê? Porque desde de muito tempo as pessoas elas relacionam o uso de hormônios, de reposição hormonal, de anticoncepcional, de uma forma geral, com o câncer de mama. E isso acaba levando para a urologia com relação à reposição hormonal, que as pessoas acham que ela vai dar câncer. Na urologia, já foi comprovado, existem muitos trabalhos que mostram que não existe essa relação entre a reposição hormonal e o câncer de próstata. Porém, se a pessoa tem um câncer de próstata que não foi tratado, que não foi diagnosticado e está em atividade, a reposição hormonal pode, assim, fazer com que esse tumor se desenvolva mais rápido. Na mulher, existe essa relação intrínseca, direta, entre reposição hormonal e câncer de próstata? Porque eu já vi pessoas falando que tem relação... De mama, desculpa. Mulher não tem próstata, doutora. Desculpa. Essa relação entre reposição e não repor, porque eu já vi gente falar que reposição aumenta e eu já vi gente falar que reposição protege. Como é que é isso? Então, a reposição hormonal, ela não causa o câncer, não forma o câncer. Se for para ter o câncer, vai ter o câncer independente de hormônio ou não. A questão do uso do hormônio Isso aí é complicado, porque tem vários tipos também. São muitas, né? O tipo oral, por exemplo, ele é muito mais agressivo. Se a pessoa for ter, ele acelera muito
Isso, às vezes a gente perde a hora certa de tratar, que é o timing certo, a hora, né? Então, por isso que os exames de rotina bem feitos, 6 meses em cima, porque se for para ter, a gente pega no início. Então, mas o hormônio pode acelerar, mas causar, não. Então o fato da pessoa, se ela não tem nenhum fator genético, se ela não tem história familiar, né? Ela com certeza ela pode tanto usar o anticoncepcional quanto o hormônio. Sim. Agora, porque a gente vê muito pessoas ali falando, olha, você não deve, e a pessoa já chega e fala, não posso usar porque minha médica falou que eu não posso usar de jeito nenhum. Mas qual que é seu fator de risco? Não tem nenhum fator de risco. E aí ela vive uma vida miserável, tá com um monte de problema relacionado à falta do hormônio, mas ela não usa, por quê? Porque ela tem o medo do câncer de mama. Sim. Chega muita gente assim. Só para perguntar o que o ouvinte tá mandando para nós aqui, tem uma galera participando, então um abraço, estamos ao vivo sim, né? A Ângela perguntou, vocês estão ao vivo? Sim, Fala Doutor é ao vivo toda quinta, 5 da tarde, e tem uma ouvinte, a Adelita Rodrigues, ela já mandou aqui, quero abençoar 3 irmãs que precisem de mamografia. Só enviar o contato. Vinha, estou aqui do lado da videira do portal. Olha aí, Adelita. Olha aí, parabéns pela atitude, Adelita. Muito obrigado, Adelita. Tá mandando aqui saúde mais fácil. Então, ok. Ao ouvinte que participar durante esse programa, a gente sorteia 3 aqui e manda o nome pra ela. Você já pode, então você pode já mandar aqui seu nome que você que precisa fazer o exame, que nós vamos sortear. Vai sortear aqui no vivo, ao vivo. Parabéns, Adelita. E o pessoal tá perguntando qual o nome dos doutores. Aqui é o seguinte, a doutora Hélio Arão Júnior e o doutor Francisco Rebouças toda semana, Marcos, e tem hoje a doutora Silvia que vai falar sobre todos esses assuntos, já está falando. Qual que é o Instagram, doutor? O pessoal até entrar lá e já vê as informações. É @DRA Silvia Drummond Noleto. Pronto, Silvia Drummond e @DR Hélio Arão Júnior e DR Francisco Rebouças. Tem as mulheres participando aqui também. Tem alguma pergunta? Ô Silvia, se a mulher, porque hoje tá na moda, né? A mulher hoje tem muita vaidade e ela acaba colocando, eu acho que é uma pergunta que todo mundo Silicone. Silicone tem relação com câncer de mama? Relação com câncer de mama e se prejudica a questão do exame, porque como tem algo na frente, um corpo estranho na frente, isso vai atrapalhar a mamografia ou ultrassom, ou tem algum exame específico. Eu já vi gente falar até que tem que fazer uma ressonância em quem usa silicone. Isso é verdade ou mentira? A prótese não aumenta o risco de câncer de mama. Deve-se fazer os exames da mesma forma e, se suspeitar de alguma lesão, ressonância. Agora, fazer ressonância de rotina, não. Para quem tem prótese, não. E também não aumenta o risco, não. Não aumenta o risco de câncer de mama, não. Nós vamos responder a pergunta do ouvinte, mas a gente combate aqui muito no Fala Doutor a desinformação. E outro dia eu estava ouvindo um grande figurão da saúde que teve umas contribuições importantes e ele é um pouco controverso. Ele é famoso? Muito famoso. Por um acaso começa com D? Tô brincando, não precisa falar não. O nome dele é Lair. Pronto, todo mundo. Nem imagino quem seja. E eu vi ele citando de maneira, na minha opinião, leviana. Sim. Relacionando a mamografia com a incidência do câncer de mama, dizendo que a radiação da própria mamografia poderia levar a um câncer de mama, até sugestionando que é até algo mercadológico que levou ao câncer de mama. E assim, aí ele brincou, hein? E assim, a quantidade de radiação numa mamografia, ela é muito pequena. E eu gostaria que a doutora Silva confirmasse isso para desfazer, se alguém já ouviu esse médico, em outras áreas até que não vou comentar, mas nessa área, sobre a mamografia e a relação com câncer de mama, doutora Silvia, mito? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Verdade. Porque, querendo ou não, radiação, né? Ela é um fator, teoricamente, um fator de risco. Sim, mas essa pequena quantidade, uma vez por ano, não tem problema. Uma exposição de quê? 10 segundos? No máximo? Menos. Não, menos? E também não é questão de tempo, é a intensidade. Eles medem na intensidade, então é insignificante. Eu vi essa reportagem. A quantidade de radiação numa mamografia ela é muito pequena. Muito pequena. E ela não é dinâmica, ela é estática, então é desprezível. É um raciocínio teórico, mas sem a menor comprovação prática. Mas se a pessoa ficar exposta um dia à radiação, né? Mas assim. Ele é muito polêmico e isso é um desserviço, porque muitas mulheres sem querer fazer a mamografia. Escutam o que ele fala
E aí fala, não, ó, mamografia eu não faço. Tem outro exame, doutora? Porque o doutor fulano falou que se eu fizer isso, aumenta o meu risco. Não é só de mama, é de câncer da tireoide também. Eita. Ele fala sobre isso, não é só da mama, é o câncer da mama e da tireoide, para quem faz raio-x. Só que isso aí é um desserviço. Se a pessoa, ela faz uma tomografia, às vezes, por alguma coisa, ela acaba sendo muito mais exposta do que um próprio raio-x. Uma ressonância. Que hoje os raio-x, eles têm baixa dosagem de Tudo tem risco na vida, né, Silvia, Guilherme e Hélio? Tudo tem risco na vida. E o querido ouvinte, por exemplo, se você é um exame invasivo, tipo uma colonoscopia, é um exame invasivo. Talvez uma pessoa tenha feito um exame desse um dia, tenha perfurado e tenha evoluído a óbito. Não pode fazer porque vai morrer, porque já teve perfuração. Mas quantas pessoas foram salvas por causa de um tratamento precoce? Quantas pessoas, através de uma mamografia, teve o seu diagnóstico precoce e evitou dela fazer uma mastectomia total, evitou de fazer uma quimioterapia, evitou de morrer de câncer de mama? Sim. Quantas pessoas, por causa de uma informação dessa, pode deixar de fazer o exame? É verdade. Então, assim, pessoas, quem profissional de saúde, quem está na mídia, ele tem uma responsabilidade grande. Porque uma informação sem embasamento científico concreto, pode influenciar negativamente milhares de vidas, até milhões no caso desse. Eu não vou mentir, não. Eu tinha acabado de ganhar uma airfryer nova, recém-casado. Aí vem uma pessoa falar: o doutor Lair falou que dá câncer se usar airfryer. Eu falei: meu amigo, vai pastar. Então quer dizer agora que se eu usar o forno elétrico, eu vou ter câncer ele também. Ele já falou que, por exemplo, aquilo que você usa no micro-ondas. Não, o micro-ondas é que ele fala, né? Mas ele falou da airfryer também, falou de radicais livres, um monte de coisa. Ele, na verdade, eu acho que ele tá passando da hora dele rever alguns conceitos. Tudo bem, porque assim, quando eu não tenho nada, não vou criticar o conteúdo científico dele, o conteúdo científico, a gente rebate o conteúdo científico, mas quando você dá um busca aí, você vê que tem muita coisa, além da medicina, vendendo cursos de eloquência, cursos de convencimento. Então, por que um profissional que, teoricamente, nós temos que ser isento? A informação é informação. Eu tenho que dar um curso para convencer as pessoas, afinal de contas, de quê? Então você vê que não é que ele seja um criminoso, mas há um conflito de interesse. Pura e simplesmente. E nós puxamos essa questão aqui por lá, porque nós estamos falando de câncer de mama, e nós estamos falando de Outubro Rosa, e uma ferramenta poderosa no mundo inteiro é que a mamografia ela é capaz de fazer o diagnóstico precoce, e esse é o nosso interesse com o nosso ouvinte. Imagina só se toda mulher desse crédito ao que ele falou e não fizesse mais a mamografia, o caos que não seria, né? O diagnóstico é a grande salvação. A nossa ouvinte... E tem... Pode falar, Gui. Não, aqui a Débora Berretti, ela tá dizendo assim, eu quero ser abençoado com essa mamografia, obrigado pelo programa. Tá acompanhando aqui. Já tá na fila do sorteio aí. Pronto. Ô Silvia, e a gente sempre falou aqui, nós tivemos um mês que eu falei sobre o câncer de próstata, um outro mês o Francisco falou muito sobre o câncer de intestino, e todos esses dois cânceres tinham uma relação com hábitos saudáveis, com atividade física. O câncer de mama tem a mesma relação? Sim. Acho que para tudo, né? Uma vida tranquila, equilibrada, tabagismo, bebida alcoólica, atividade física. Então, tudo no seu equilíbrio diminui a incidência, sim, de câncer de mama. Porque outro dia eu tava na academia e aí eu tava conversando com o meu personal e aí eu lembrei de um manual que a gente tinha lido ano passado quando nós fomos fazer o modelo, era um manual do INCA, que nós estudamos para fazer aquela aula sobre câncer de colo. E aí fala assim, olha, quando você faz uma atividade de moderada a elevada intensidade, ocorre uma liberação de substâncias, né, e ocorre uma redução dos radicais livres e reduz a incidência de dois tipos de tumores, principalmente o tumor de cólon e o tumor de mama, especificamente. São os que mais sofrem redução quando se pratica uma atividade física de moderada a elevada intensidade. Então a mama, fica a dica aí, se você, mulher, quer fazer... praticar algo, né, uma atividade moderada, ela reduz a incidência do câncer de mama. Isso é muito bom. Doutora, uma pergunta muito recorrente: a gravidez na mulher tem alguma relação, caso exista hereditariedade de aceleração desse câncer de mama? Assim, várias gravidezes? Várias gravidezes, porque a mãe, quando ela amamenta, ela sente muita dor, né? O seio fica ativo demais, nas glândulas. Nesse período, na realidade, ela aumenta a proteção. É mesmo? Não estar tão exposta ao estrogênio. Eu estava até conversando com uma amiga agorinha sobre isso, a Lara. Aí ela me falou que é a estrona que aumenta o risco de câncer de mama. Então, quando se está nesse período,
quanto mais tempo se fica nesse período, menor o risco de câncer de mama. Então, quanto menos se menstruou na vida, quanto menos teve flutuações, que seria período grande de várias gestações, amamentação, ou alguma medicação que usou para parar o ovário, diminui a incidência de câncer de mama. Que maravilha. Então, o período da gravidez é tranquilo, mano, né? Isso aí, eu tenho certeza que você pegou isso aí da sua cachorrinha. Se o seu veterinário falou isso pra você, porque a gente castra os cachorros pra evitar, né, que elas menstruem. E se você não quiser evitar que ela menstrue, você tem que deixar ela criar, porque quando você deixa ela criar, a amamentação e a gravidez protege contra o câncer de mama. Então ele pegou isso e foi disso lá. Com certeza. É isso mesmo. Pior que a explicação é a mesma, né? Olha só, olá notáveis, Jardel participando aqui. Essa informação está relacionada à possibilidade de oncotaxia inflamatória sistêmica nas biópsias. Hã? Que isso, hein? Como é, amigo? Do nosso ouvinte altamente qualificado. Eu vou te falar, quando o Jardel fez essa pesquisa no Google, ele arrebentou, viu? Eu nem entendi a pergunta. Jadelzão, querendo dar uma rasteira na gente, tem muito mito, doutor. Eu vou ler alguns aqui que já me mandaram. Por exemplo, usar sutiã apertado. Nossa. Aumenta a possibilidade. Não, vai ter dor, às vezes uma mastite. E não usar, né? Que aí tem os dois lados. Então, não usar às vezes não é tão interessante, porque a gente tem os ligamentos da mama, que chama de ligamentos de Cooper. Se você deixar bem solta a mama por muito tempo, eles vão se afrouxando e a mama pode ficar mais flácida. E aí traz a possibilidade maior de câncer de mama. Não, só deixa mole mesmo. Mais flácida. Ah, tá. Não, pensando que era coisa de saúde, é só estética. Não, mas a doutora Silvia. Mas você nunca pode falar pra uma mulher só estética. Claro, Ela é saúde, gente. É saúde também. Mas só pra dizer aqui um negócio, que tem uns ouvintes participando querendo a mamografia, só pra dizer que existe outra maneira, sem ser a mamografia, que não precise prensar a mama, porque as mulheres, elas passam esse momento, né? E aquele esmagamento da mama, muitas vezes, afasta algumas do exame. Mas assim, o exame, na maioria dos lugares, ele é bem feito, é tranquilo. Só não ir num período inadequado. Tipo, acho que o jeito que eu falei também parece pior, a mama fica mais edemaciada. Às vezes, se estiver muito sensível, toma um remedinho pra dor antes de ir. Mas assim, o desconforto não é tão intenso assim. Não chega a ser o que eu falei aqui, não, o esmagamento da mama. O esmagamento é uma coisa pesada, né? Com medo mesmo. Quando tá fazendo a mamografia, pergunta, tá bom, pode ir mais? Não, agora a imagem não ficou boa, pode ir mais um pouquinho? Vai conversando, vai tipo, não vai apertar. Claro. Uma vez, não. Chega lá de uma vez, pronto, tá feito. Ô Francisco, eu acho que o que o ouvinte perguntou, Silvia, e eu acho que é uma pergunta inclusive pertinente, porque eu vejo isso muito no rim, ele pergunta assim, o que é a oncotaxia inflamatória? O que é isso? Ele tá querendo saber se durante a biópsia, se a biópsia de mama, ela pode levar, eu entendo que seja isso, levar células ali naquela biópsia para outro trajeto. Por exemplo, eu fui lá, furei um tumor. Se naquela biópsia ali eu posso disseminar a doença. Eu acredito que é isso que ele está querendo perguntar. Não, porque mama, na próstata não existe isso, né? No rim teve um tempo que falava-se muito sobre isso. Hoje não existe mais. Hoje nós fazemos, inclusive, biópsia para tumores em locais específicos, até para poder fazer um tratamento de ablação. A biópsia é tirar um pedacinho para ver se é câncer. A biópsia com agulha. Faz agulha fina ou core-biópsia uma mais grossinha, né? Às vezes guiada por ultrassom. Que vai tirar um fragmento do tecido. Sim. E esse pedacinho, então, não pode espalhar se fizer na mama. Não. Se move o tumor, você vai lá, furou o tumor, a agulha furou ele. Da mama não. E aí você vai tirar ele, naquele trajeto onde tirou, é possível cair célula na circulação e dali fazer disseminar a doença. Espalhar o câncer, né? Não, na mama não, que o diagnóstico ele é feito por punção mesmo. Perfeito. Eu vou fazer o primeiro intervalo e deixo no ar a pergunta aqui de uma ouvinte que eu tenho certeza que representa muitas outras. A ouvinte que diz que tem calcificação na mama. Lordemira Maria, ela disse aqui, ó: boa tarde, doutores, eu tenho calcificação na mama, era pouco. Hoje eu acho que tem mais montado. O que causa essa calcificação? Eu imagino que deve piorar um pouco a dor, né? Na volta. E uma outra coisa que nós temos que perguntar na volta, Guilherme. Sim. Quais são os sintomas que nós estamos falando aqui? Que sintoma que isso dá? Verdade. Tem sintoma, não tem? Verdade. Eu vou contar a história da esposa de um amigo meu que fez o exame da mamografia, deu na imagem uma alteração e não fez a punção, não fez a biópsia. E o médico falou, não, isso aqui não é nada não. Passou 6 meses,
diagnóstico de câncer. Aquela coisa terrível, já desenvolvida, já tinha espalhado para axila aqui embaixo do braço, e graças a Deus ela tá viva, fez o tratamento, mas olha para você ver o perigo que ela não passou, hein? Já a gente volta com os detalhes dessa história. Pode ser que você ignore alguma coisa, ouvinte, não faça isso, você pode ser curado simplesmente fazendo o tratamento precoce. É rápido, fala doutor, já volta o intervalo aqui, não dura. Vamos garantir que nós vamos fazer um intervalo rápido, na volta a resposta para todas essas perguntas e outras mais. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, fala doutor. Estamos de volta com Fala Doutor. Nesse segundo bloco a gente tem muitas perguntas aqui, a gente recebeu até um presentinho no intervalo. Nato Farmos mandou pra gente aqui uma salada de frutas. Que é isso? Doutor Hélio e doutor Francisco, inclusive, já estão iniciando aqui. Doutora Silva ainda vai esperar pra comer mais tarde. Quem que iniciou aqui? O doutor Hélio já terminou. Tá gosta muito. Minha filha que adora salada de fruta. Quebrou o jejum, doutor Hélio. O jejum meu é só depois das 18. Pronto. Eu não posso, não. E tem pessoas participando aqui, inclusive, falando conosco sobre a questão da calcificação na mama. O doutor Hélio citou também sobre essa importância dos sintomas, né? Como perceber, existe alguma alteração considerável que as mulheres que nos acompanham estão considerando, e lembrando que você que mandou mensagem, Valdeides, Maria Glória, tem outras aqui participando, Catiúcia Alves, todas vão concorrer aí a 3 mamografias que a Adelaide sorteou aqui pra nós. Ela mandou e falou assim: amanhã, Delita, amanhã é só as ouvintes da Vinha me procurarem. Então pronto, tá dado o recado para você que vai participar. Doutor, vamos começar com a calcificação, né? Então, as calcificações são bem frequentes e de diversas causas, principalmente benignas. Os fibroadenomas podem ser calcificados e, assim, querendo ou não, é até bom que para de crescer, né, essa calcificação. Então a gente vai ver os formatos para dar o diagnóstico. Por isso que a mamografia é super importante, que só na mamografia que se vê as calcificações. As microcalcificações agrupadinhas, pequenininhas, que são as piores. Aquelas grandonas que às vezes a gente assusta, que a gente fala em pipoca, não são benignas. Então, assim, o ouvinte, é muito comum ele ver calcificação, ele acha que é uma coisa ruim e não tem absolutamente nenhuma relação de ter calcificação ser grave e não ser grave. Existem os critérios muito bem estabelecidos que vai estratificar o risco de aquilo ser ter um risco maior de ser câncer ou ser muito provavelmente uma coisa benigna. E tem calcificação, só que pelo jeito da calcificação, a forma que ela é colocada lá, que vai estratificar esse risco. Então o ouvinte vê um exame que tem calcificação, não quer dizer absolutamente nada. Pode ficar tranquilo, leve isso para o seu médico assistente, que ele vai ter condição de te atender e te encaminhar para um especialista se tiver se necessário, né? um BIRADS sugestivo, se tiver uma classificação que tenha essa necessidade. Eu vou mandar um abraço para o Albino, né? Ele inclusive está nos ouvindo. Ele ouviu eu citando aqui a história da esposa dele, né? E ele também postou na internet, porque foi uma verdadeira luta contra o câncer que eles viveram, e eu penso que isso serve para que mulheres fiquem cada vez mais atentas, né? 6 meses depois de um exame que o médico disse, não é nada. Quando eles voltam, infelizmente já estava até correndo para baixo da axila aquilo que começou na mama. Então tem que tomar cuidado e, claro, o melhor tratamento é aquele que é feito no início, né? Como a gente disse desde o início do programa aqui. Na dúvida, procurar assim, um especialista, vai no mastologista, tirar a dúvida. Na verdade, não existe, eu não me recordo se existe algo que você pode fazer para reduzir a incidência do câncer de mama. Na próstata não existe e no aparelho urinário não existe. Eu acredito que na mama não deve existir, mas a Silvia vai responder pra gente. O que acontece é assim, quanto mais precoce você faz o diagnóstico, melhores são as suas chances de cura. Porque a pessoa às vezes ela vai na doutora Silva ou vai no mastologista e fala assim, olha, doutor, mas eu fiz o exame no ano passado e esse ano eu tô com câncer. Ele acha que o fato dele fazer o exame vai impedi-lo de ter o câncer. Isso não vai acontecer. Você simplesmente vai fazer um diagnóstico precoce, porque aquilo que está no seu gene, ele pode ou não desenvolver. Então, fatores ambientais, às vezes, fazem com que um gene que você tem se expresse e aí manifesta o câncer. Então, é assim que funciona. Mas, não tem como evitar que você tenha. Então, o fato de você ir todo ano ao mastologista não te impede de ter. Porém, faz com que você pegue precocemente. Não é assim, Silvia? Sim. Mas estilo de vida está diretamente relacionado às vezes até parecer antes, né? E mais agressivo.
Então, sempre, atividade física, alimentação, viver bem. Às vezes, tem muito caso de começar um câncer de mama após uma tristeza profunda. Olha aí. Uma perda grande. Porque isso diminui os fatores, aumenta os fatores inflamatórios, Francisco, e o estresse oxidativo. Quando eu falo assim, não tem nenhum fator preventivo, assim, porque a pessoa quer um remedinho milagroso. Tome esse remédio e aí você não vai ter o câncer. Né? Não existe isso. Eu acho que nenhuma enfermidade existe isso. Mas o obeso, sabidamente, ele vai dar mais câncer, tanto no intestino quanto na próstata e também na mama, por questões hormonais. Sim. E o sedentarismo, mesma coisa. O que nosso ouvinte precisa saber, na verdade, não a nosso ouvinte, não sei se vocês sabem, mas o homem também pode ter câncer de mama, né? Claro que a mulher tem 50 a 100 vezes mais, então o homem é um fator de proteção. No caso, o câncer mais comum no homem é impossível na mulher, porque a mulher não tem próstata, né? Mas no caso do homem, ele pode ter o câncer de mama. Ele não tem grande glândula, mas ele pode ter. Ele pode ter câncer de mama, é raro, mas acontece. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no YouTube falando sobre câncer de mama masculino. E é importante o ouvinte saber que o câncer de mama tem cura, como a maioria dos cânceres que existem. Sim, né? Quanto mais precoce bem precoce, a chance de cura é mais de 95%. Então, quando se fala em Outubro Rosa, o que se quer é um diagnóstico mais precoce possível, né? É ele que é a chave. E mesmo que não seja tão precoce, ainda há possibilidade de cura. E há tratamento que ele pode ser feito. Doutora Silvia, eu quero fazer uma pergunta. Não, deixa ela responder os sintomas. Desculpa. É verdade. É importante esses sintomas aí. Pergunta do depois eu vou fazer uma pergunta. Sim. Sintomas do câncer de mama, doutora Silvia. Então, primeiro é sentir o nódulo, né? E outras coisas menos comuns é a pele ficar avermelhada, uma característica de casca de laranja, retração mamilar, assimetria mamária, fica a mama um tamanho diferente da outra, fica bem nítido porque puxa os ligamentos, dá uma retração grande e vazar líquido. Aí já é porque perfurou a pele, é porque já tá todos são sinais de que não tá legal, foi um tem diagnóstico que ir atrás fora do momento ideal. Sim. Se tem sintoma, significa que não foi o melhor, mas porque não diagnosticou tão precoce como a gente esperava, mas ainda assim tem que procurar o tratamento o quanto antes, né, doutora Silvia? Sim. Só para ouvinte que mandou a pergunta aqui, meu nome é Tereza. A doutora, me fala sobre esse hormônio bioidêntico, porque tomo o Primogina há 8 anos e estou querendo mudar para o bioidêntico. Então, até falei na outra entrevista, né, que a medicação tomada oral, ela é absorvida pelo estômago e metabolizada pelo fígado, então transforma em várias coisas. E um dos metabólitos pode ser mais agressivo para a mama do que o bioidêntico. O bioidêntico, ele já é absorvido na forma que vai agir, então que é o igual que a gente produz, então não vai ter nada além do que a gente já produzia antes da menopausa. Então não aumenta o risco de câncer de mama, pode usar sim. Perfeito, tem até a Catiúcia Alves, ela tá até mandando aqui, irmã da Catiane Rigonato, ok, tá na família então, olha só, 3 vezes eu fui no SUS, implorei pela mamografia, o ginecologista disse que realmente só após os 50, um absurdo isso, e ela diz, quero participar do sorteio, sempre ouço vocês do Fala Doutor, que Deus abençoe. Tá realmente isso aí é muito dela. Ruim, né? Saber que a gente não traz informação aqui que realmente a pessoa tá sofrendo a prova social aí da nossa querida vai lá, Francisco. Catiúcia. Então, assim, a gente tem ouvido muito falar sobre as terapias genéticas, né? Uma especialidade relativamente nova que na nossa cidade quase não tinha, hoje já tem alguns, que é o geneticista, né? Então, assim, existe teste genético para identificar se a pessoa tem um risco aumentado de ter câncer de mama ou não? E quais seriam as pessoas que mais se beneficiariam com o teste genético? Assim, quem é bom fazer um teste genético para ver o risco real de ter uma neoplasia de mama, doutora Silvia? Então, tem os exames sim, e a indicação é quando tem um familiar com câncer agressivo, com idade mais jovem. Mas quem quiser fazer, faça uma consulta com o geneticista e veja a real indicação, porque não é um exame muito barato. Geralmente, na próstata, esse exame ele custa em torno de R$2.000. Ele marca 12 genes. Isso é mais para quem tem história familiar realmente e geralmente não é um familiar só, é mais aquela história de vários familiares em idades precoces. Idades precoces seria uma boa indicação. Eu acho que pro intestino também tá validando uns agora, né? Tá.
Só para entender qual é a assertividade disso, que a pessoa faz o exame, aí vamos supor que dá positivo, seu gene tem lá para você, realmente você tem chance. Aí a pessoa fica morrendo de medo, fala, agora pronto, morri. É polêmica. Então, polêmica. Aí isso a gente o fato dela ter o gene não quer dizer que ela vai manifestar a doença. Justamente. Essa é a minha aí dúvida. O que é? Mudar estilo de vida, viver bem, saudável, alimentação. Pronto. Aí eu acho que o raio-x tem que pausar, porque aí talvez essa mulher se beneficie de fazer um ultrassom, fazer uma ressonância, que não emitem radiação, porque aí ela vai tirar um pouco dos fatores. Apesar de que os carcinógenos estão em todo lugar. Mas a Angelina Jolie, ela operou, que significa que ela tirou a mama, ela zerou. Pronto. É uma informação importante. Se ela fez uma cirurgia da mastectomia, tirou a mama ali. E ela nem tinha tumor, né? Ela zerou a chance dela de ter câncer de mama? Ela foi uma pessoa que fez esse exame, né? Não, ela não zerou. Não, ela não zera. Ela vai continuar tendo que fazer mamografia e ultrassom. Ela do mesmo diminui jeito. o risco, mas ela diminui o risco. Ficou porque tecido ficou menos ali. tecido. Mas não tem como tirar tudo. Isso é muito controverso. É porque. É muito controverso. Então não adianta fazer. Depende de cada um, depende o medo de cada um, o sentimento. Mas o melhor de tudo é um estilo de vida bom, alegre. Uma vez eu fiz um programa aqui dessa questão de um exame genético, aí a gente vai abrir o seu genoma, nós vamos ver se você tem tendência a Alzheimer. Aí eu conheço um cara que deu tendência a Alzheimer. Sabe o que ele vive? O tempo inteiro com medo de tudo. Eu tenho que aprender umas 20 línguas, porque ele fala que reduz a chance de ter Alzheimer. Mas assim, aí a vida fica triste, porque tudo na vida do cara agora é o Alzheimer. Vale a pena saber? Tem um filme, e a gente não sabe, né, o Francisco? Aí às vezes nunca vai ter. Se aquele gene vai desenvolver ou não. Nunca vai ter, talvez. E uma coisa assim que eu aprendi é você sempre avaliar o conflito de interesse. Sim. De quem está prestando o serviço. Então, isso não é que a pessoa seja errado. Não, mas se você vai numa concessionária, Guilherme, agora eu vou trocar meu carro. Pronto. Você vai na concessionária da Volkswagen, imagina quem que o vendedor da Volkswagen vai falar que são os melhores carros. Você diz o Corolla que não é, né? Ele não vai falar do Corolla, com certeza. Com então, certeza. Se a pessoa ela trabalha numa área que é aquilo ali, você vai naquilo, ele vai vender aquele peixe ali, não é errado. Sim. Mas quando a gente fala na medicina, há um conflito de interesse. Às vezes tem que ser balanceado. Será que vale a pena? Se essa pessoa for uma pessoa que só faz esse tipo de cirurgia, ele tem uma chance de indicar mais aquilo ali. Sim. Então, mas será que vale a pena, à luz de que tudo que nós temos hoje, ficar fazendo esses testes genéticos, ele repetir, para sair para descobrir que tem risco de Alzheimer e ficar com problema de transtorno de ansiedade? Pelo amor de Deus. Aí não vale. Justamente. Ou às vezes fazer uma cirurgia mutilante. O que vai mudar? Saber. E às vezes ter que fazer uma reposição hormonal agressiva, diminuir a qualidade de vida, e tudo isso tem que ser bem controlado. Mas nós puxamos um gancho aqui. Sem contar, o Francisco, o fator psicológico, a mulher remover as duas mamas porque tem um fator genético positivo e que talvez nunca vai ser expresso. Imagina a qualidade de vida dessa mulher e a parte psicológica dela, o tanto que tem que ser trabalhado, porque não é fácil. A mama, querendo ou não, acaba sendo uma linha de frente da mulher, né? Mas nós estamos aqui para instruir, né, Guilherme? Então, assim, a maior parte das mulheres não vão precisar disso. Talvez aquelas que têm vários casos na família, na idade precoce, seria indicado ela ir num geneticista, ir num mastologista para avaliar isso e pontuar o caso a caso. Não é para fazer alarde e muito. Isso aqui são casos muito específicos. É um ponto fora da curva, né? Nós estamos aqui para instruir a população em geral. O importante aqui é a pessoa entender a necessidade da prevenção, quando que ela deve começar a prevenção, quais são os sinais e os sintomas que isso pode que pode sugerir que ela tenha algum problema, né? E os outros são os detalhes, anticoncepcional, hormônios. O que mais que você quer falar, Francisco? Já tem gente, inclusive, aqui dizendo aqui, obrigado, doutores. A nossa ouvinte, Valdeídes, ela disse aqui, esse programa é bom demais, toda semana tô ligado em vocês, pois cada vez que ouço aprendo muito, vocês estão de parabéns. Obrigado, querida. Tem uma pergunta aqui que eu não coloquei, até falando assim, quero participar do sorteio. A ouvinte Antônia, ela disse aqui, por um acaso, os exames devem ser de 6 em 6 meses para todas? Qual a frequência para minha idade? 35. Exame físico com ginecologista, se não tiver nada, ultrassom de mamas uma vez por ano, entre 35 e 40, e uma mamografia. Aí depende da época. Pode ser 38, 39, e a partir dos 40 anos, mamografia anual, e dependendo do tipo de mama, associada à ultrassom de mama. Ô Silvia, uma outra coisa, é muito difícil uma pessoa, principalmente o ouvinte que não tem o acesso a um plano de saúde,
marcar uma consulta com um mastologista no SUS. Sim. Ele vai ter uma porta de entrada, que é o ginecologista. Quando é que o ginecologista encaminha esse paciente para um mastologista, ou ele vai ficar seguindo ali, como que funciona? Quando que ele vai falar assim, ó, esse paciente ele precisa de alertar? Porque às vezes a pessoa ela tá perdendo tempo com uma pessoa que não tem tanta experiência. No SUS, principalmente, às vezes isso acontece, né? Quando que a pessoa deve encaminhar? Como é que é isso? Como é que funciona? É de acordo com o resultado do exame, da mamografia e da ultrassom e exame físico, né? Alterou, na dúvida, é melhor mandar para o especialista. Eu sei que no SUS é difícil, mas tem que encaminhar. Uma coisa interessante, para instruir nosso ouvinte, o mastologista, nem todo mastologista é ginecologista. Tem diferença. A mastologia, ela é uma subespecialidade. Então a pessoa vai ser mastologista, vai fazer residência de mastologia, ou ela faz hoje em dia, hoje ela faz ginecologia obstetrícia durante 3 anos e depois faz 2 anos de mastologia, ou faz cirurgia geral e vai para mastologia. Então tem um caminho duplo para chegar se a pessoa às vezes ela faz cirurgia oncológica e dá a ênfase dela. São três, na verdade são três caminhos para ele se tornar mastologista, né? Então assim, ou seja, aquele que já foca desde a especialidade, não, eu quero tratar câncer, e vai ali sendo um cirurgião oncologista, e depois ele vai para mastologia. Ou então ele pega o caminho da ginecologia, ou então ele pega o caminho da cirurgia geral para ser o mastologista. Até por falta de informação das dúvida, especialidades. Tanto o ginecologista ou clínico geral manda fazer punção. Não tem jeito do mastologista, manda fazer uma punção. Ou ele mesmo faz, se é palpável, se for palpável, na hora já faz uma punção com agulha fina mesmo, já faz uma lâmina para dar uma agilizada. Até observando quem já deixou a gravar, né? Tem que ser bem chato. O médico diz que não precisa. Não importa, sentiu a necessidade, faz a punção e ponto final. Sim. Não vai ter prejuízo nenhum. No máximo vai receber uma boa notícia que não é nada. Nódulo, o ideal é já fazer, não esperar. E essa punção é um exame doloroso? Como é que é feito isso? É feito com sedação? É feito guiada? É feito no consultório? É feito em clínica? Então, se for palpável, né, dá pra fazer no consultório, tranquilo. E a maioria dos mastologistas já faz a ultrassom na hora, guiado por ultrassom. É um pouquinho desconfortável, mas não chega a ser horrível, não. Mas dá pra fazer. Perfeito. Não faz com sedação, depende. Não faz com sedação, não. Porque a mama é uma região muito dolorida, né? Então, sensível, né? Essa semana eu tive a oportunidade de ir ministrar numa igreja lá em Anápolis, e aí um senhorzinho, depois que acabou, que eu conversei lá, ele falou assim, olha, eu não aguento mais o SUS, fui fazer um exame lá, eles me fizeram o exame acordado, passaram um aparelho no meu canal da minha urina, o aparelho tinha na grossura do meu polegar, quase que eu faleci, eu tive o exame, eu tava até chorando. Então assim, é algo que é desumano, então por isso eu tô perguntando. Meu Deus do céu, isso é engraçado, até no mês que vem a gente vai falar sobre isso, né? Que é o novembro azul. Doutor Hélio, um polegar no canal da urina. Nossa, eu acho que ele exagerou, ele deu um exemplo, né? Tá doido. Assim, eu acho que quando o cara tá sofrendo, Pareceu o dedão, tudo fica mais mas assim, ele imaginou, eu senti uma dor de um polegar no canal da urina. Não é um exame, não é uma tortura. Eu olhei, até eu sofri, né? Eu falei assim, meu pai, que isso? Eu falei, acordado, doutor, veja bem o que eu tenho que passar. Então eu tô falando porque assim, se é um exame doloroso, é alguma coisa, né? Às vezes a pessoa, às vezes ela fica com medo de fazer. Mas eu acho que o da mama não deve ser algo tão dolorido. Não, igual esse que você descreveu aí, não. Isso aí não tem nada de tá louco, não chega nem perto. Uma outra coisa, Silvia, hoje, assim, a pessoa descobrindo um câncer de mama bem precoce, porque às vezes a pessoa tá aí com câncer de mama e ela tá aguardando uma fila para fazer uma cirurgia, né, da mama, e ela tá ansiosa, morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu tô esperando, será que não vai sair? Vai sair. E a pessoa tem medo da morte, né? O câncer de mama, se ele é descoberto numa fase inicial, como é que é a taxa de cura dele, de mortalidade? Como é que funciona isso? Se ele pega precocemente, como é que funciona? 95% de taxa de cura, né? Pegando menor que meio centímetro. Início mesmo, tem a taxa de cura bem interessante. Agora passou disso. E uma coisa que as pessoas têm muito medo também, né, doutora Silvia, é a respeito das mastectomias, a retirada da mama, né? A pessoa, tive um câncer de mama, vou ter que retirar a mama, vou ficar mutilada, vou ter que... todo aquele processo. Hoje em dia a gente já associa a reconstrução mamária junto na mesma hora. E nem sempre cirurgia, é preciso fazer aquelas mastectomias radicais hoje em dia. A cirurgia evoluiu, o mesmo câncer,
quando o doutor Hélio estudou, que já é muito antes da gente, Silvia, eram cirurgias muito mais radicais. Doutor Hélio nem foi tanto tempo assim, né? Menor. Então, assim, nem sempre, principalmente o diagnóstico precoce, às vezes uma quadrantectomia, uma cirurgia menor, que tem um resultado estético muito menos agressivo. Então, claro, como tudo que nós estamos falando aqui, depende do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce possível, menos agressivo vai precisar ser a cirurgia. Lembrando que às vezes elas têm medo do custo, né? Porque assim, essa reconstrução da mama, caso tenha que fazer a retirada, ela é uma cirurgia plástica com silicone. Mas quando ela é nesse sentido, reparadora, plano de saúde, tanto o SUS quanto os planos de saúde, eles cobrem isso. Porque não entra na categoria de cirurgia estética. Sim. É uma cirurgia reparadora. Agora, isso que o Francisco falou é tão importante, porque assim, você vê, a mulher ela tem medo de remover a mama toda. Mas se você faz um diagnóstico precoce, quanto mais precoce, menor é o dano na mama. Porque você vai tirando pequenos quadrantes, né, Silvia? Setores que eles chamam hoje, não são nem quadrantes, eles são tipo uma fatia de pizza ali, daquele modelo. Dependendo da precocidade, até o nódulo, né? E às vezes um pouco maior o quadrante, enfim. Às vezes precisa fazer o esvaziamento, às vezes não. Então, quanto mais precoce, menos mutilação você vai ter, menos agressão na axila, menos necessidade de complementação, porque se pega um linfonodo igual o do amigo do nosso pastor aí pega um linfonodo comprometido, aí essa paciente ela não vai só para uma mastectomia, ela tem que esvaziar toda a axila, aí depois ela vai para uma rádio, vai para uma quimio e vai ficar tomando hormônio e tamoxifeno durante muito tempo ainda, né? Que aí é ruim, né? Realmente fica chato. Bom, acho que a gente passou 1 hora e nem vimos o tempo passado, na minha opinião, inclusive é um evento aqui. Temos outubro inteiro, podemos voltar a falar, é claro, de alguns detalhes. Outubro rosa também, né, doutores? Podemos. Inclusive, você que é ouvinte participou, a Adelita Rodrigues é uma ouvinte nossa, ela até participou aqui, disse que ama o programa e falou que só por causa do programa ia oferecer 3 mamografias para as ouvintes que participassem. Abençoou as ouvintes, então aqui os 3 nomes rapidamente, né, que a gente sabe que o tempo ficou curto hoje aqui. Então, só para constar no ar, a Débora Berrete de Paula, Lucilene Rebouças e também a Catiúcia Alves. Essas 3 levaram aí a mamografia, parabéns. E quero agradecer a doutora Silvia, que esteve aqui. Doutora Silvia, assim como outro programa, recorde de participações aqui, eu tenho certeza que sempre quando a doutora Silvia vier vai ser assim. E a mulherada realmente está cada vez mais bem informada. Pronto, já está bem demais, né, doutora? Graças a Deus. Ela fica tímida aqui, mas ela não é sempre tímida assim, não. Claro! Vamos dizer, né? Se imagina se fosse, porque eu não vi timidez em lugar nenhum, falou muito bem. Doutora Silvia, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Tem alguma consideração? Foi excelente. E se olhem, se cuidem, sorriam mais. Pratique atividade física. Emagreçam. Importante emagrecer. Como eu falei da outra aula, não vou deixar de falar, né? Ter orgasmos faz muito bem. Olha aí. É mesmo? Claro. Isso aí ajuda a diminuir. Felicidade. Que legal. Isso aumenta a imunidade. É impressionante. Olha, não pode deixar de falar. Já valeu o programa. Pronto, isso aí é uma dica de ouro. E como se diz, todo mundo. Para as mulheres, né? Não, e todos os maridos agradecem. Você tá vendo aí, o maridão que tá ouvindo vai chegar assim: amor, você precisa prevenir o casamento. Tá vindo aqui no Outubro Rosa. Eu preciso cuidar de você. Só porque eu te amo. Nós vamos cuidar dessa saúde muito bem, não é verdade? Só porque eu te amo. Com certeza, só pela saúde, pelo bem da saúde da minha esposa. Aleluia. Outubro Rosa tá aí, prevenção como um todo, multidisciplinar, multifatorial, nada pode passar desapercebido. Que maravilha. Deixa eu agradecer a doutora Silvia, onde as ouvintes e toda a audiência pode acessar o seu Instagram e ter mais informações, doutora. @DRA Silvia Drummond, ND no final, Noleto. Perfeito. DRA Silvia Drummond Noleto. Pronto, muito obrigado, doutora Silvia, com certeza vai estar de volta. Doutor Francisco Rebouças, mais uma quinta vencida, e o Fala Doutor cada vez fica mais curto, não muda, é 1 hora, mas sempre parece 20 minutos. Boa tarde, boa noite já, né, doutor? Boa noite, Guilherme, muito obrigado, doutora Silvia Drummond, muito obrigado, doutor Hélio, nosso decano, muito obrigado, ouvinte querido. Lembrando que hoje é o dia das nossas caixinhas de perguntas. Verdade. Francisco Rebouças, coloque lá seu tema, coloque lá suas dúvidas. Qualquer dúvida a gente vai responder com o maior carinho e trazer os melhores especialistas para que você cuide bem da sua saúde.
Um abraço e até quinta que vem. Muito obrigado, doutor Francisco. E olha o que o Rodrigo Mota já falou aqui, ó. Guilherme, parabéns, doutores, como sempre, o programa é excelente. Pelo podcast do programa Fala Doutor, vamos levar essas informações além, tá certo, Pode entrar tanto no YouTube, vamos fazer esse podcast, não dá nada. Doutor Hélio Arão Júnior, caixinha aberta, obrigado pela presença, doutor Hélio, até semana que vem. Obrigado, Guilherme, obrigado, Francisco, Silvia, muito obrigado, pela presença, por ter aceitado assim de última hora. Eu sei da sua limitação ali para deixar as crianças, mas foi uma honra ter você aqui conosco novamente. E a você, ouvinte, nós estamos com as caixinhas abertas. Você que não nos segue, DR Hélio com Hélio Arão Júnior, DR Francisco Rebouças, DRA Silvia Drummond, vai lá. A Silvia também tem um conteúdo que eu acompanho muito. Ela tem uns posts legais. Tem um vídeo que a Misley soltou lá, um abraço pra Misley, do nosso último Fala Doutor, que ficou muito jóia. Vai lá e vê pra vocês acompanharem. Principalmente você, mulher, vai lá, que é uma orientação muito saudável pra você. É um corte do nosso último programa, mas é muito saudável. E pro Francisco aqui, Francisco, a gente falou semana passada sobre bariátrica, e hoje o paciente chegou lá no consultório, que eu vou operar ele na próxima semana. Ele me perguntou, ele tem 70 anos de idade, e a gente fala, mas não esgota o assunto. Ele me perguntou, até vou mandar na sua caixinha de perguntas, que eu acho que é uma pergunta importante: até qual idade a pessoa ela pode fazer uma cirurgia bariátrica, uma vez que ele tem 70 anos e está obeso, e ele quer fazer a cirurgia, mas falaram para ele que existe um limite de idade. Eita. Vou mandar lá na sua caixinha. Pronto, é só entrar e ver a resposta, então. Até eu fiquei curioso para essa. Será que com 80 anos dá para fazer a bariátrica? Olha lá, hein? Doutor Francisco Rebouças vai responder, @DR Francisco Rebouças e @DR Hélio Arão Júnior, Hélio com E. E não se esqueçam, né, Guilherme? Sim. Mandem o tema nas nossas caixinhas para que a gente possa fazer o programa de acordo com o seu, aquilo que você quer ouvir. Eu vou sugerir um pra semana que vem. Doutor, política faz bem pra saúde? Eita! Ixi, vai dar briga. Essa aí eu vou falar um negócio, tá na moda, hein? O momento. Eu vim de rosa, não vim de vermelho. Já começou o efeito, já posicionou. Muito obrigado, doutores, até semana que vem. Um abraço. Obrigado pelo carinho, ouvinte. Te encontro quinta-feira que vem, 5 horas da tarde. Um abraço e até lá, tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.